E se eu te dissesse que houve um homem que desapareceu da terra sem deixar rastros? Não foi um acidente, não foi um sumiço comum. Ele foi levado, sim, levado por Deus. Não houve velório, nem corpo, nem despedida. Um dia ele estava ali, no outro não mais. Mas esse não é um conto de fadas, é uma história real. Poucos falam sobre ele, mas a Bíblia registra seu nome com reverência. Seu nome era Enoque, e hoje eu quero te contar por que esse homem viveu de forma tão diferente e por que o céu o recebeu antes da hora. Nos tempos antigos, quando os homens ainda viviam séculos e o mundo era quase silêncio, havia um homem que caminhava diferente. Ele não usava coroas, não empunhava espadas, não governava reinos, mas onde ele passava, algo pairava no ar. Seu nome era Enoque. Enquanto os outros viviam para si mesmos, correndo atrás de riquezas, prazeres e fama, Enoque buscava apenas uma coisa: a presença de Deus. Não sabemos muito sobre sua rotina. A Bíblia é econômica em detalhes, mas generosa em reverência. Diz apenas: Enoque andou com Deus. Imagina isso. Um homem comum, de carne e osso, que decidiu fazer da fé o seu caminho diário. Ele não esperava um milagre. Ele era o milagre. Enquanto muitos esqueciam o Criador, Enoque se lembrava dele a cada amanhecer. Enquanto o mundo escurecia, Enoque brilhava em silêncio, e foi essa caminhada fiel, dia após dia, passo após passo, que começou a escrever uma história que nem o tempo conseguiu apagar. A vida de Enoque era diferente, mas não por causa de riquezas, talentos ou fama. Era diferente, porque ele escolheu caminhar com Deus, num tempo em que o mundo já mostrava sinais de corrupção, onde os homens se afastavam do bem, onde o pecado deixava marcas profundas na terra. Enoque seguiu o caminho inverso. Enquanto todos corriam, ele andava. Enquanto muitos gritavam, ele ouvia a voz de Deus. A Bíblia diz que ele viveu 365 anos. E em cada um desses dias, escolheu a mesma coisa: comunhão. Não era um relacionamento religioso, não era feito de rituais vazios, era amizade, era intimidade. Imagine acordar pela manhã e conversar com Deus como quem conversa com um pai, pedir direção, caminhar junto, esperar com paciência. Enoque fazia isso, e isso não apenas mudou sua vida, isso tocou o céu. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Ele não morreu. Ele foi levado, de forma silenciosa, sobrenatural e definitiva. Um dia o povo procurou por Enoque, mas ele não estava mais ali. Não havia rastros nem despedidas, só um vazio e uma certeza: Deus o tinha levado. Mas por quê? A resposta está em Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque agradou a Deus, e isso foi suficiente. Ele não fez milagres, não construiu arcas, não liderou multidões. Ele simplesmente agradou ao Senhor com sua vida. E isso foi grande o bastante para que o próprio Deus dissesse: vem, já é tempo de estar comigo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E se Deus olhasse para a tua vida hoje, o que ele veria? Veria passos na direção dele ou na direção contrária? Veria fé ou só pressa? Veria entrega ou só palavras vazias ditas aos domingos? Enoque não era um super-herói. Ele não tinha superpoderes, não vivia num mundo perfeito. Ele tinha escolhas, como eu, como você. E ele escolheu andar com Deus, mesmo quando ninguém mais andava, mesmo quando tudo parecia escuro, mesmo quando talvez fosse mais fácil desistir. E talvez você esteja aí, agora, se sentindo cansado, sentindo que ninguém te entende, que tua fé é pequena, que teus passos são lentos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com toda a verdade do meu coração: Deus não procura gigantes.
Ele procura fiéis, pessoas que mesmo falhando voltam, pessoas que mesmo feridas continuam, pessoas que mesmo chorando ainda creem. Você não precisa ser perfeito como Enoque. Você só precisa decidir andar. Um passo de cada vez, um dia por vez, mesmo que ninguém veja, mesmo que o mundo diga que não vale a pena, porque o céu vê e Deus sempre recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. Quem sabe, se você começar hoje, talvez um dia ele também diga: vem, já é hora de estar comigo. A história de Enoque não é só uma memória antiga guardada nas páginas da Bíblia. Ela é um convite vivo, uma porta aberta para você. Agora, neste exato momento, Deus ainda caminha com aqueles que querem andar com Ele. Ele ainda chama os fiéis, os sinceros, os que se rendem de coração. E quando você aceitar esse chamado, algo extraordinário vai acontecer. Você nunca mais estará sozinho, porque quem anda com Deus caminha envolto em luz, mesmo na escuridão. Caminha com esperança, mesmo na tempestade. Caminha com força, mesmo quando tudo parece perdido. Enoque não é apenas um nome, é um símbolo de fé que transforma, que supera, que vence. E a pergunta que fica é essa: você está pronto para dar esse passo, para fazer dessa caminhada sua história? Se o seu coração disse sim, então começa hoje. Caminhe com Deus. E se essa mensagem tocou você, compartilhe para que mais corações possam ouvir. Porque assim como Enoque, somos chamados para algo maior, uma vida que agrada a Deus. Nunca se esqueça: aqueles que andam com Deus jamais andam sozinhos.